Olá, seja bem-vindo ao Videocast. E no episódio de hoje, dentro da casa, fora dos direitos, falaremos sobre o filme Histórias Cruzadas e como ele está diretamente ligado com temas como racismo estrutural, a exploração do trabalho doméstico da mulher negra e o uso do estereótipo do branco salvador. Eu sou Ana Delis Marcolin. Eu sou Cássia Painkopf. Eu sou Marcelo Gouveia. E eu sou Matheus Laval. Esse projeto faz parte da disciplina Narrativa Transmídia e Storytelling para Jornalismo e conta com o apoio do curso de jornalismo. Bom, para essa história nós vamos abordar o filme, tomar como base, né, o filme Histórias Cruzadas, de 2001, dirigido por Tate Taylor e é baseado no livro A Resposta, de Caitlin Stockett. Ele se passa no Mississippi, na cidade de Jackson, nos anos de 1960. No caso, em plena era de segregação racial nos Estados Unidos e debate sobre os direitos civis. No caso, Stelter, que é uma das protagonistas ali do filme, uma das participantes do filme, é uma jovem branca da alta sociedade, que é vivida por Emma Stone, e ela volta para a cidade, no caso, determinada a se tornar uma escritora e jornalista. Ela começa a entrevistar, então, nesse processo, empregadas domésticas, que na época todas, basicamente, na cidade eram negras, que criavam, no caso, os filhos da elite local, né, da sociedade branca da época, do qual ela própria fazia parte, mas que eram tratadas aí como seres invisíveis na sociedade, ainda muito marcada por essa segregação. O filme vai se desenrolando, no caso, depois que ela aceita depois que ela consegue uma das primeiras entrevistadas, né, uma das primeiras participantes, que começa a fornecer, no caso, os seus relatos, que é a Aibelin, no caso, que é a melhor amiga dela, que é vivida por Viola Davis, que, no caso, o que desagrada a sociedade da época, e eles precisam, no caso, aos poucos, juntando esses pequenos relatos, né, esses pequenos depoimentos das pessoas, para que juntas conseguissem formular aí um livro baseado nesses depoimentos do dia a dia dessas empregadas domésticas. Agora, para mostrar que esse debate não é só histórico, vamos apresentar também algumas reportagens que nos trouxeram de volta ao mesmo tempo e ao mesmo cenário. Não mais aos anos 80 no Mississippi, mas aqui no Brasil hoje. A primeira notícia é de maio de 2026, publicada pelo G1 do Maranhão, onde uma patroa foi transferida para um presídio após ser suspeita de agredir fisicamente a própria empregada doméstica, que estava grávida. Além desse caso de grande repercussão também, né, que repercutiu bastante nos últimos tempos, a segunda reportagem também é de junho de 2025, publicada pelo G1 de Pernambuco, onde um ato marcou os 5 anos da morte do menino Miguel Otávio, uma criança de 5 anos que caiu do 9º andar do edifício, enquanto a mãe, Mirtes, trabalhava como empregada doméstica. O Miguel foi deixado sozinho no elevador pela patroa, um caso também que teve grande repercussão por todo o Brasil. Já a terceira reportagem é de janeiro de 2026, publicada pelo G1 da Bahia, onde 2 mulheres denunciaram ter sido vítimas de racismo e agressão pelo próprio ex-chefe em Salvador. Então a nossa ideia hoje também é trazer essa correlação, né? Então como o Mississippi lá nos anos 60 se relaciona com a atualidade aqui no Brasil, né? E é claro, a gente vai debater vários pontos também referente ao filme que tem aí as suas problemáticas. Uma delas é principalmente a ideia que esse filme e outros, eles têm muito disso do branco salvador. Chega a personagem interpretada pela Emma Stone e pronto. Ela vai resolver todos os problemas e daí todo mundo aclama. Eu acho que assim, pra quem é crítico da área, realmente, as pessoas veem isso. Mas se tu é um leigo, tu vê esse filme, tu fica... legal, eles não é algo que é problematizado dentro da história. Isso é um negócio muito bizarro. E dá pra ver isso muito hoje em dia com um monte de influencer que vai, por exemplo, pra África. Tem um caso muito famoso de uma ex-BBB que ela foi pra África e daí ela, no Instagram dela tá cheio de fotos e tanto nas redes sociais, porque isso repercutiu um monte, dela tirando foto com um bebê morrendo de fome, todo desnutrido, daí isso
assim, umas matérias que eu li, fala muito que isso é muito estereótipo que acaba sendo perpetuado, que as pessoas vão lá, tiram essas fotos com as crianças passando fome, com gente passando fome, gravam, eu vou dar comida pra essa pessoa porque ela é pobre, porque ela tá desnutrida. E aí, continuam com esse estereótipo de dar toda a África virar, é um país coitadinho, é um país que não tem comida. E aí, quando vem algo positivo, geralmente é as pessoas que vão pro safari pra ficar olhando bicho, ao invés de ver. É quase um turismo do bom samaritanismo, né? Ou do relações públicas, né? Que acaba juntando esses dois mundos que, se fossem se aproximar em outros contextos, acabariam tendo resultados mais efetivos, né? Socialmente falando. Então, eu acho que o maior problema disso é que as pessoas vão lá só pra ter mídia. Por exemplo, eu já vi um TikTok de outra mulher que não tem a ver com isso. Ela vai em locais pobres, ela faz um monte de comida e divulga. Só que ela não fica se fazendo como se, nossa, coitadinhos. Nossa, um absurdo. E também para relacionar um pouco, né, as notícias que a gente comentou ali logo no início, né, com esse tema do filme, é importante frisar que o filme ele tem várias problemáticas, né? Ele fala especialmente do racismo, fala de uma época lá nos anos 60 no Mississippi, um estado muito racista, né, especialmente naqueles anos, e ele acaba suavizando muitas coisas, né, que se a gente fosse ver na realidade teria sido muito mais duro, muito mais difícil, né? Por mais, é claro, é um filme, então não necessariamente ele vai trazer, né, o retrato real de como era. Mas, querendo ou não, também é um filme que fala sobre racismo, que foi escrito por uma pessoa branca, e isso é nitidamente visto, né? O diretor do filme também era uma pessoa branca. Não que isso impede, né, da produção ser boa, né? O elenco também de peso, ótimas atrizes ali no meio, mas ele acabou tendo muito dessas falhas, né? Como a Ana falou, de ter o branco salvador, né? Tem toda ali a história, renderia muito mais a história contada do lado da mulher negra, do que, né, falar um filme de racismo e ser uma branca salvadora, né, que chega ali e consegue resolver, e todo o desfecho do filme também acaba se dissociando muito da realidade de como seria, né. Mas aí pra gente relacionar também um pouco com as notícias que a gente tem ainda hoje em dia, né, falar da dificuldade, né, das empregadas domésticas, muitas vezes, a precarização desse trabalho, racismo nesse meio, principalmente. A gente tem um caso, né, recente, que é a patroa que agrediu a empregada grávida, né, a agressão teria sido motivada ali por um furto de anel e tudo mais, se relaciona também com aspectos que são trazidos no filme, só que sempre coloca, tanto que tem uma cena do filme que é muito engraçada, a primeira vez que a gente vê é engraçado, né, que uma das mulheres ali, uma das dondocas lá, ela comeu uma torta de cocô feita pela empregada ali. É engraçado na hora que tu vê, mas é muito irrealista também o que acontece depois, né? Porque daí todo mundo ri e não acontece nada com ela também. O final é feliz? Feliz, é legal. É bom ver, né? Um finalzinho feliz. Só que acaba se dissociando muito por isso, eu acredito, né? Cara, comparar essa notícia com esse fato dá uma discrepância muito grande, porque se a mulher foi agredida agora, em 2026, só por roubar algo, imagina se ela tivesse, naquela época, se ela tivesse feito uma torta de cocô. Meu Deus, aquela mulher ia ser linchada em praça pública? Não? E é interessante perceber que no filme, até nesse contexto de um furto, de um roubo, teve uma personagem que se apropria de um anel que ela encontra durante uma limpeza na casa, e ela é presa e agredida, né? Depois, até na abordagem, tem uma abordagem bastante violenta. Mas até nessa questão da representação que vocês estavam comentando, me chamou a atenção aí positivamente o fator medo nos depoimentos, porque anos 60 estávamos ainda vivendo um período ainda de um atrito racial muito grande, né? Os Estados Unidos viveram durante muitos anos o período sob regras específicas de segregação. Sim. Então, o simples fato, até elas sublinham, mas eu concordo com a Cássia, que isso poderia ter sido talvez aprofundado um pouco mais ou dado um pouco mais de peso para isso, que o simples fato de se publicar ou se dar vazão a esse tipo de notícia, que é o mote do filme trazer, o olhar das empregadas sobre esse debate racial, já era considerado um crime, já era, tanto que a tensão do filme gira em torno dessa questão do conflito de interesses ali, da sociedade local, da cultura local, pessoas até que tu percebe pela interpretação, em alguns casos muito bem feita, que a pessoa até não é de um todo favorável a esse sistema, mas que culturalmente isso é tão enraizado, tão intrínseco,
que acaba passando, ela acaba não agindo de outra forma, a não ser seguindo aí o fluxo da sociedade, que infelizmente nós vemos até hoje, né? Sim. Como é perceptível, o filme já faz mais de uma década. Eu creio que mais de uma década que já foi lançado, então meio que seria interessante se eles pudessem talvez atualizar, assim, as dinâmicas que foram abordadas, também as questões sociais. Ao invés de explicar como se fosse algo engraçado, algo normal, poderia trazer para a sociedade, relacionando com essas notícias também, como a Cássia trouxe. Porque, querendo ou não, esses atos de violências não são aceitáveis hoje em dia, como está de acordo com os códigos de ética dos direitos humanos e tudo mais. Então, talvez uma atualização mostrando realmente como esses casos não são aceitáveis hoje em dia, tanto que muitas pessoas estão fazendo movimentos contra racismo, contra qualquer tipo de preconceito, porque, querendo ou não, hoje em dia já não é mais aceitável, não é levado como piada mais. É que nisso também tem aquilo. Assim, na teoria é isso. Na lei, não. Racismo é errado e tudo Sim. mais. Só que na prática isso não acontece exatamente. Isso geralmente não acontece. Principalmente se a pessoa tem dinheiro, ela tem ela tem um cargo muito alto na elite. Geralmente o racismo ou qualquer absurdo que aconteça vai ser passado pano ou vai ser absolvido. Ela pode até ser condenada. Mas a gente sabe que ela não vai ficar muito tempo na prisão. E apesar que realmente precisa de mais filmes que retratem isso como algo muito errado, porque a sociedade, às vezes ela volta, dá uma desmiolada e volta tudo, meu Deus. Sim, eu acho que deveria ser assim mesmo, como você disse, a mídia trazer esses temas mostrando como eles são na realidade, não trazer como algo cômico, colocar, como você disse, por debaixo dos panos, realmente trazer como ele como afeta a sociedade e as consequências que trazem ao dia a dia das pessoas. Eu acho que até quando a gente tem um pouquinho de alívio cômico, uma coisa assim até é legal, né? Uma forma assim de suavizar determinados pontos, né? Mas não tudo. Uma coisa assim que eu acho bem interessante a gente pontuar também é de como o filme ele retrata um pouco disso, que no filme tem uma empregada ali, uma das empregadas negras, ela perdeu o filho e mostra ali a dor dela de ter perdido o filho, de não ter tido tempo com o filho. E isso é algo que muitas vezes ainda hoje na realidade de empregadas domésticas aí do mundo todo, ainda acaba que muitas vezes elas deixam os filhos delas em casa para cuidar dos filhos de outras mulheres, né? A gente teve tanto aquele caso Miguel aqui, né? Que também mostra muito isso do filho da empregada ser visto como secundário, né? E esse caso, na verdade, ainda mais como você estava comentando ali, dessa questão financeira também impacta muito, né? E esse caso Miguel até agora não foi resolvido. A mulher é uma empresária, né? Muita grana. E já fazem 5 anos que isso aconteceu e até agora o caso não está resolvido. E a gente vê muito essa disparidade também, além dessa questão de raça, né? Para além dessa questão racial, também essa questão de financeira ainda hoje impacta muito, né? E Uma acaba relação sendo de muito poder, né? decisivo. Isso, exatamente, o poder. Dá pra pegar também o caso da Marielle Franco. Quantos anos até o cara ser condenado? Meu Deus, a mulher morreu, ficou anos na justiça porque era uma pessoa com poder e ela, como uma mulher negra e mesmo sendo política, ela ainda não tinha o mesmo nível que ele. E nesse contexto doméstico, é um cenário ainda mais triste e problemático para essa questão da violência, considerando esse fator de poder, justamente porque está muito ligado à questão da servidão, né? Desse regime de servidão durante muito tempo no Brasil e mundo afora, né? O trabalho doméstico foi quase que uma exclusividade de mulheres, né? Em sua grande maioria, o trabalho doméstico era feito por mulheres e não raro, para não dizer quase que regra por aqui, mulheres negras, né? Então, até mesmo no filme é interessante como eles abordam esse reflexo só visualmente, porque você vê o ônibus
chegando, buscando e trazendo as mulheres, e tu vê e você percebe claramente um padrão, né? Enquanto a elite, né, se deleita ali em programações, você vê que as trabalhadoras ali, que essa massa de trabalho, que não raro é agredida, não raro passa por discriminação, acaba tendo o mesmo perfil, né? Pessoas que moram distantes, precisam desse ônibus, precisam desse transporte, ou precisam voltar a pé em casos de violência, como é mostrado também. Segue um padrão que não é tão diferente assim do que a gente vê hoje ainda, né? Infelizmente. E entre as produções também, eu não digo que se assemelha, assim, mas se for pra gente dar alguma indicação, né, filme, livro, eu não acho que se assemelha tanto desse ponto de vista de empregada doméstica, mas fala muito também sobre, né, uma mulher negra marginalizada, que é o clássico, né, o Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Maravilhoso. Então é o diário ali de uma catadora negra da favela, né, aqui no Brasil. É escrito assim, é muito fiel à forma como ela escreveu, então quando tu lê, tu vê até, né, erros de escrita ali, e foi muito fiel assim, a forma como ela colocou e traz muito essa humanidade, traz muito uma realidade que faltou no filme, por exemplo, né? Então o filme não é que não é para assistir, é legal, assim, bonitinho de assistir, só que tem que se olhar com esse olhar de problematizando, né? Por que ele não é tão adequado, tão certeiro assim. Até porque o audiovisual tem um potencial muito grande, né? De informar as pessoas e tudo mais. Sim. E aí também tem o filme, né? Sim. Tem o Que Horas Que Ela Volta também, que dá pra, assim, pra gente... Eu acho que dá pra pegar ele por fim, pra ver como que isso é exportado pro Brasil. Porque tem todo o estereótipo da personagem principal ser negra, e também tem que ela e a filha, por exemplo, a filha acaba trabalhando junto porque elas moram na casa da patroa. E tem todo o lugar exclusivo só para elas. E aí ela não pode entrar em determinado lugar porque não é o canto da empregada, é o canto dos patrões e dos filhos. Também nisso é legal ver como que esse filme acaba bem, porque apesar de tudo que elas sofreram, ela vai lá e ela passa na USP. Ela luta contra tudo o que eles exigiram, que era ela se tornar igual à mãe. Ela teima com a mãe e ela vai lá e ela consegue mudar a realidade das duas. E nessa produção que é brasileira, já o ponto de vista também não parte, né, daquele branco salvador, mas sim parte, de fato, de uma pessoa negra, né? O que também já muda bastante a forma como o roteiro ali, a narrativa da história é construída. Sim. Uma última dica, se me permitem aqui também, para quem for de podcast Vidas Negras, maravilhoso para quem quiser refletir a respeito, uma produção muito bem feita, vale muito a pena conferir também. E para finalizar, eu acho que já está dando tempo, queria enfatizar que realmente todas as obras que vocês trouxeram enfatizam sobre o racismo estrutural, desde o começo da colonização do Brasil, também da escravidão com os africanos e também dos indígenas. Então, meio que essas obras sejam um pouco polêmicas e também sejam datadas pela questão da visão da sociedade na época, realmente são motivos de aprendizado mesmo para nós seres humanos como sociedade poder melhorar e sempre evoluir nas questões étnicas, sociais, para garantir realmente uma sociedade melhor e mais igualitária para todos, mesmo atualmente, mesmo tendo todas as dificuldades do mundo, como mesmo as questões sociais, também questões econômicas, mas, querendo ou não, essas mídias que são produzidas e também divulgadas em questões nacionais e internacionais são essenciais para a divulgação desses ideais de igualdade e também dos direitos humanos. É isso aí. Esse foi o videocast Dentro de Casa, Fora dos Direitos, um projeto que faz parte da disciplina Narrativa Transmídia e Storytelling para o Jornalismo e conta com o apoio do curso de jornalismo da FURB.